Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre soluções BASF para a formulação de fluidos e lubrificantes. Eu sou o Leonardo Cerati, eu sou químico industrial e eu faço parte da área técnica aqui da Aditiva, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o assunto do webinar de hoje ou outros assuntos, vocês podem me contatar, então, através do meu e-mail, que está aí disposto, suporte técnico, ou vocês podem contatar nosso time de venda, ou eu mesmo, através do site aditiva.com.br, ou pelo telefone do 0800 do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Para quem ainda não conhece a Aditiva, então, nós somos uma distribuidora de produtos químicos especiais, de matérias-primas e aditivos para a indústria, e a gente atua há mais de 15 anos no mercado brasileiro, com as principais indústrias químicas do mundo, como os nossos fornecedores. Bom, a Aditiva, então, ela está localizada na matriz em Porto Alegre, tá? O nosso escritório é em Porto Alegre. Hoje, no caso, eu estou de home office, como vocês podem ver, mas nosso escritório é em Porto Alegre e a gente tem 3 centros de distribuição. Um em Canoas, que é a cidade vizinha aqui de Porto Alegre, outro em Itajaí, em Santa Catarina, e outro na cidade de Mauá, em São Paulo, ok? Então, para oferecer aí ao mercado produtos com pronta entrega, abrangendo então toda a região do Brasil, certo? Bom, a Aditiva, então, ela comercializa matérias-primas para diversos segmentos industriais, tá? Como estão dispostos aí. Vocês devem ter visto já que a gente, desde 2020, a gente faz uma campanha bem forte em webinars, ok? Dos produtos que estão no nosso portfólio, para as diversas aplicações e detalhando os segmentos industriais. Então, vocês podem conferir os webinars passados, através do nosso canal do YouTube, ou mesmo no perfil do LinkedIn da Aditiva ou da Aditiva 3D, ok? Então, por exemplo, construção civil, a gente fez um webinar bem interessante ali sobre impermeabilizantes, selantes e adesivos para construção civil, tá? A gente trabalha com segmento de couro e texto também, de impressão 3D, que a gente trabalha então com os filamentos, sejam eles plásticos de engenharia, que no de engenharia tem alguns plásticos e tem outros plásticos reforçados com fibra de carbono ou de vidro, filamentos metálicos, certo? De aço. E daí temos também as resinas fotocuráveis, as resinas em pó, tá? Na parte de impressão 3D, o meu colega Bruno Oliveira, que aliás está de aniversário, hoje ele fez diversos webinars bem interessantes, explicando cada aplicação, cada tipo de impressão e as aplicações industriais que podem ter. É legal de vocês darem uma conferida aí no nosso canal do YouTube. Temos o segmento de limpeza doméstica e industrial também, segmento de metalworking, óleos lubrificantes e soluções automotivas, que são os 3 segmentos que a gente vai adentrar hoje com o assunto do webinar. Temos também segmentos de plásticos, que eu já fiz diversos webinars com vocês sobre a linha de biopolímeros compostáveis que a gente comercializa, as linhas, aliás. Então, vocês podem conferir aí também. Segmento de polimerização, tintas e adesivos também. Bom, a nossa agenda de hoje, então, como é que vai funcionar? A gente vai começar discutindo um pouquinho da importância dos fluidos e dos lubrificantes no âmbito industrial e automotivo. Depois, a gente vai diferenciar os fluidos, tá? Na composição deles e na aplicação de cada um deles. Posteriormente, sabendo dos tipos de fluidos, a gente vai detalhar as matérias-primas e aditivos que a aditiva comercializa através do portfólio da BASF, ok? E cada matéria-prima e cada aditivo a gente vai detalhar qual que é a função dele na fórmula, por que ele é usado, com que finalidade ele é usado para o fluido ou lubrificante final. E no fim da apresentação aqui a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, ok? Vocês podem abrir o menuzinho ali, ir nas perguntas e já escrevendo as perguntas de vocês. Ela vai vir só para mim e eu vou responder de forma anônima ao final do webinar, as que derem tempo, ok? Então, ao longo da apresentação, vocês já podem ir inserindo as perguntas de vocês. Bom, começando por um conceito bem importante de lubrificação, ou o que o lubrificante vai fazer, ok? Temos 2 superfícies que estão em movimento, ok? Se elas estiverem muito próximas, elas vão encostar uma na outra, vai ocorrer um desgaste. E é para isso que o lubrificante serve. Ele vai agir como um intermediário entre essas 2 superfícies e vai reduzir ou impedir o atrito que vai ocorrer entre as 2 superfícies. Por exemplo, ali a gente tem uma engrenagem.
Se não tiver lubrificante, as engrenagens vão se tocar, vai criar uma abrasão, vai criar um desgaste ali, e a gente não quer isso. Por isso que a gente usa um fluido que vai ter essa resistência, tá? E o que o atrito sem a lubrificação gera? Ele gera o aquecimento, ele gera ruído, desgaste das superfícies. Então, o lubrificante, o fluido, vai agir por diversas frentes, tá? Ele vai agir na parte do aquecimento, ele vai impedir ou reduzir o aquecimento que ocorre naturalmente por causa do uso dos equipamentos e das engrenagens, por exemplo, e vai ser essa camada aí que vai impedir o desgaste das superfícies, ou diminuir ele, pelo menos. E a gente entra em um outro conceito, que é o que é metalworking, tá? Metalworking, como a tradução livre da palavra diz, é o trabalho no metal. Tá? São as operações industriais que são realizadas na transformação de metais, transformam metais em peças, em componentes, para alguma aplicação. Tá? A gente pode ver, por exemplo, na usinagem, que tem o torneamento, a furação, na conformação, na fundição, na forja, na deformação, que é a laminação e estampagem, por exemplo, na proteção temporária, que é, por exemplo, aqueles revestimentos que protegem uma peça metálica de alguma coisa. Temos também a limpeza química e desengraxe, que é mais na parte de galvanoplastia, mas tudo, então, se encaixa no trabalho, nas operações em metal. Ok? Bom, e algumas dessas operações de metalworking, como, por exemplo, a usinagem, tá? Geram calor. E esse calor pode também distorcer a peça e alterar as dimensões dela. Isso a gente não quer. Por exemplo, para fazer um molde para uma injeção plástica, a gente vai usinar um bloco metálico, a gente vai fazer uma manufatura destrutiva, né? A gente vai pegar um bloco maior e vai fazer nossa peça tirando o que precisa. E isso não pode acontecer, porque se distorcer a peça, alterar as dimensões, lá na frente, lá no final da cadeia, onde vai ser injetado um plástico, não vai ser como foi no projeto. Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Da mesma forma, pode afetar a dureza, pode diminuir a efetividade da ferramenta, tá? A ferramenta pode não funcionar tão bem quanto ela poderia se estivesse resfriada, se estivesse lubrificada. Então, os fluidos são utilizados para isso, realmente, para resfriar, para resfriar o calor gerado nas operações, tá? Para lubrificar e para coletar as aparas geradas no processo. O que isso quer dizer? Numa usinagem, tu vai tirar pedaços da peça metálica, certo? Esses pedacinhos, com o fluido, tu pode coletar, o fluido passa e pega essas aparas e leva, porque isso garante daí uma superfície mais lisa, né? Uma superfície mais bem acabada. Então, alguns dos benefícios que a utilização de fluidos pode trazer é a maior vida útil da ferramenta, tá? O resfriamento ou a redução da geração do calor inerente do processo, força e consumo de energia reduzidos e melhor acabamento da peça. Já lubrificantes são conceitos bem parecidos dos fluidos, né? Lubrificantes industriais automotivos. Eles são utilizados praticamente com o mesmo intuito, que é resfriar, lubrificar e, em alguns casos, transferir força através do movimento em fluidos hidráulicos, por exemplo. E os benefícios que a utilização deles podem trazer, aliados às anteriores, são proteção ao desgaste, proteção à corrosão, proteção à extrema pressão, controle de atrito, e tudo isso, cada tipo de proteção, então, vai depender de alguma matéria-prima, vai depender de algum aditivo que é utilizado na formulação deles. Bom, aqui a gente vai diferenciar, então, os tipos de fluidos, tá? Começando, então, pelo mais clássico, mais antigo, são os óleos integrais, que eles apresentam excelente lubrificação, mas não apresentam capacidade de resfriamento, capacidade de arrefecimento, tá? Então, o que acontece? Óleos integrais são integralmente, ou quase que integralmente, óleo mineral, ou também óleo vegetal, que é uma alternativa, então, um pouco mais sustentável do que o óleo mineral, ok? E esses óleos integrais são utilizados em cortes severos, em metais que são de difícil operação, realmente. Então, precisa de uma excelente lubrificação. Mas aí traz também, a utilização desses óleos integrais traz um perigo de fumaça, com risco de fogo, né? E também um perigo à saúde aí do trabalhador, daquela pessoa que está operando. E, obviamente, por ser praticamente óleo, são insolúveis em água. Aqui eu vou começar eu vou destacar algumas formulações exemplificativas, ok? Então, a gente tem aqui uma formulação, 90% óleo mineral ou vegetal e 10% aditivos aí, que pode ser extrema pressão, antioxidantes.
etc., de acordo com a aplicação desse óleo, ok? Mas, lá nos primórdios, então, do metalworking, Taylor descobriu que o que acontecia? Que as operações geram muito calor. E se ele utilizasse água, era possível resfriar o calor gerado e garantir uma eficiência melhor da peça, tá? Uma eficiência melhor do equipamento, desculpa. Mas, utilizar só água garante o resfriamento, mas não garante lubrificação. Por isso que começaram, então, uma classe chamada de óleos solúveis, que a gente vai destacar em duas subclasses depois, mas que são tipos de fluidos que vão água e óleo. E a gente sabe que água e óleo não se misturam, né? Ficam duas fases. Para isso, então, é feita uma emulsão com os chamados emulsionantes ou emulgadores. E, então, a gente alia a parte boa do óleo integral, que era a lubrificação, com um resfriamento. Então, óleos solúveis têm uma boa lubrificação e uma boa refrigeração também. Mas, como é utilizado água, a gente sabe que na água ocorre crescimento de micro-organismos, ocorre proliferação de micro-organismos. Então, é interessante se utilizar biocidas para garantir uma vida longa útil desse fluido, desse lubrificante, sem que ocorra o ataque de micro-organismos. Bom, e daí a gente entra aqui nos sintéticos, tá? Que os sintéticos são só água, não tem óleo mineral mais. São feitos de água com outros aditivos, ésteres, etc. Então, nos primórdios, como eu falei antes, Taylor viu que tinha uma excelente capacidade de resfriamento, mas não tinha lubrificação. Isso, então, é contornado com a adição de polímeros de alto peso molecular para fazer essa lubrificação. Então, a gente alia ali um ótimo resfriamento com também uma boa lubrificação, dependendo da formulação. Aqui a gente tem, então, sem óleo mineral, só base água, um exemplo de formulação de 70%, que é o diluente, a água, 10% de inibidor de corrosão, 5% de inibidor e controlador de pH, que são as aminas, que a gente vai falar um pouquinho depois, que tem essa função, 5% de lubrificantes, agentes lubrificantes, ou coisa assim, que são os ésteres, 4% de aditivo de extrema pressão e 2% biocida, que da mesma forma é uma formulação base água. É interessante que a gente mantenha uma longa vida útil desse produto. Bom, agora destacando as duas subclasses ali dos óleos solúveis, a gente tem uma subclasse que se chama óleos solúveis e outra que se chama semissintéticos. Esses se diferenciam, então, pelo teor de óleo, ok? Então, a gente tem aqui os óleos solúveis, eles têm ali entre 50% e 80% de óleo mineral. Isso faz com que eles tenham menos emulgador, tá? E menos emulgador significa micelas grandes. Micelas grandes que, quando desviam a luz, viram emulsões brancas. A cor que a gente enxerga, no caso, né? Então, como tem mais óleo e menos emulgador, ele tem lubrificação boa, mas mesmo assim não tem uma grande capacidade de resfriamento como os semissintéticos ainda. Ok? Então, numa formulação exemplificativa, a gente tem ali 68% de óleo mineral, 17% de emulsificante ou emulgador, 5% de aditivo de extrema pressão e 5% de lubrificantes, que são os ésteres sintéticos. Ok? 3% de inibidor de corrosão e 2% de biocida. Já nos semissintéticos, como eu falei, eles têm ali entre 5% e 50% de óleo mineral, ok? E daí tem mais emulgador, mais emulsificante, né? As micelas ficam pequenas, o que garante, então, uma melhor umectação e uma melhor lubrificação. Então, a gente tem ali a formulação base, que é 55,5% a água, 20% o emulsificante, 15% de óleo mineral, 6% de inibidor de corrosão, 1,5% de agente de acoplamento ou solubilizante, que é o mesmo produto, que eu vou discutir depois qual a função dele com vocês, e 2% de biocida. Bom, agora a gente entra na parte das matérias-primas e aditivos da BASF e o que cada matéria-prima faz. Tá? A gente vai começar, então, pelo coração do lubrificante, que são as base stocks, que podem ser as base stocks da BASF são sintéticas, que são os ésteres, os polialquilenoglicóis e os polialfilofilins. Tá? Algumas vantagens do uso de bases sintéticas, então. Garante um maior índice de viscosidade. O que seria o índice de viscosidade? A gente sabe que a viscosidade ela é opostamente proporcional à temperatura. Então, o que acontece? Quando a temperatura sobe, a viscosidade baixa. Né? Isso é ruim para um lubrificante. Se ele tiver uma variação muito grande, às vezes numa temperatura baixa ele é muito viscoso, numa temperatura
alta, ele é muito fluido. Isso pode ser um problema dependendo da variação térmica que ocorre na operação. Então, o que isso quer dizer? O maior índice de viscosidade é quando a viscosidade é mais estável a variações térmicas, ou seja, a viscosidade não varia tanto com a temperatura, ok? Então, isso é bom para uma formulação. Maior resistência à oxidação, menor volatilidade, menor ponto de mínima fluidez, que o ponto de mínima fluidez é a temperatura mais baixa na qual o lubrificante ele ainda escorre, ok? E, aliado a menor volatilidade também, menor toxicidade humana e ao meio ambiente, o impacto ao meio ambiente. Bom, agora detalhando então os ésteres, tá? É a linha Synative da BASF, apresenta então baixo coeficiente de atrito e bom índice de viscosidade, apresenta ótima lubrificação, excelente biodegradabilidade, tá? Alguns grades são mais biodegradáveis que outros, no caso, baixa toxicidade. Algumas das aplicações que a gente vê aí fluidos hidráulicos, fluidos marítimos, óleos para compressores, óleos para motores, óleos para aviação e turbinas de aviação ou estacionárias e fluidos metalworking. A linha de ésteres, a linha Synative da BASF, a gente pode dividir em quatro grupos de acordo com a classe química, ok? Então, a gente tem os metil monoésteres, e eu vou falar, diferenciar as aplicações para vocês e dar alguns destaques de produtos, tá? Como vocês devem saber, a BASF tem um portfólio gigantesco de aditivos e matérias-primas nesse segmento também. Então, eu vou dar apenas alguns destaques aqui. Mas, caso você tenha alguma outra necessidade, a gente pode falar com você sobre o portfólio inteiro. Então, no grupo de metil monoésteres, as aplicações são fluidos metalworking, hidráulicos e lubrificantes de perfuração. Como indicação aqui, eu tenho o Synative ES-ME-TI-05. Okay? Na classe de diésteres, a gente tem aplicações, então, as aplicações indicadas, digamos assim. Óleos de motor, de compressor, fluidos hidráulicos, óleos de engrenagens, fluidos metalworking e graxas e óleos de correntes. Tá? E a indicação aqui é o Synative ES2813. Na classe de polióis, nós temos as aplicações de óleos de motor, de compressor, fluidos hidráulicos, óleos industriais e aviação, fluidos de refrigeração, óleos de engrenagens e graxas e óleos de correntes, novamente. Então, duas indicações aqui de polióis é o Synative ES875 e o Synative ES2920. Na parte de complexos, nós temos os óleos de compressor, fluidos hidráulicos, óleos de engrenagens, fluidos metalworking, graxas, óleos de correntes. Essas são as aplicações dos ésteres, as aplicações indicadas desse tipo de éster. Então, a gente tem ali os ésteres de TMP. Synative ES TMP05, o 05140 e o 05000, tá? Que variam ali na viscosidade. Na parte de polialquileno glicóis, dos PAGs, é a linha Briox, que então apresenta um baixo coeficiente de atrito, um índice de viscosidade muito alto, estabilidade, oxidação e tolerância à água, excelente transferência de calor e, como já sabem aí no mercado, os PAGs vêm surgindo com uma alternativa mais segura, tanto ambientalmente quanto para a saúde do operador. Algumas aplicações aqui que a gente vai falar para fluidos hidráulicos resistentes à chama, para lubrificantes food grade, óleos para compressores, óleos para turbinas eólicas, óleos para engrenagens e também os fluidos metalworking. Da mesma forma, a gente divide em três classes aqui, a linha Briox de polialquileno glicóis, tá? Os solúveis em água, os insolúveis em água e os de alta viscosidade. Bom, solúveis em água podem ser aplicados, então, em lubrificantes para engrenagens, compressores, food grade, fluidos hidráulicos, fluidos metalworking, base água, obviamente, que são solúveis em água, e lubrificantes marítimos, ok? E aqui a gente tem, então, indicação do Briox 50A50. Essa linha 50A e o segundo número ali, ela tem diversas variações de acordo com a viscosidade, ok? E o Briox 60D 1100. Como parte dos insolúveis em água, a gente tem aplicação, então, em lubrificantes de engrenagem, lubrificantes de compressores de ar, de refrigeração, food grade, lubrificantes para calandros utilizados no segmento têxtil, fluidos metalworking base óleo, já que eles são insolúveis em água, lubrificantes de correntes,
E a gente tem como indicação aqui o Briox B225 e o Plurasafe WI625, que é a outra linha da BASF. De alta viscosidade, a gente tem aquelas aplicações mais nobres, mais críticas, digamos assim, que é fluidos resistentes a chamas, fluidos hidráulicos, fluidos de têmpera, fluidos de metalworking, lubrificantes de correntes e lubrificantes para o segmento têxtil. Aqui a gente tem, então, de alta viscosidade, o Briox 75W18000, o W55000, e ali eu botei o Briox TB1 e eu botei duas incógnitas ali, porque são as versões desses dois primeiros que eu falei, diluídas em água, para aqueles que precisam desse tipo de produto, ok? E como destaque aqui a gente tem para fluidos resistentes à chama, que é o produto Plurasafe Concentrate 1225. Na linha de antioxidantes da BASF, que é uma linha extremamente conhecida no mercado, em diversas aplicações, a gente tem então a linha Erganox e a linha Ergafos, que é o antioxidante secundário. Tá? O que acontece? A gente fez uma sequência de 3 webinars já sobre o mercado de tintas, no qual eu e minha colega Vanessa, a gente falou sobre antioxidantes, branqueadores ópticos e absorvedores de UV. Tá? Teve um específico de antioxidantes que a Vanessa detalhou bem como funciona o processo de oxidação, de autooxidação e de como os antioxidantes quebram essa reação em cadeia, ok? Então, caso vocês queiram mais detalhes sobre isso, vocês podem conferir no nosso canal do YouTube. Mas, então, os antioxidantes eles quebram a sequência de reações em cadeia que ocorrem no processo de oxidação quando está na presença de oxigênio, sob pressão e altas temperaturas. Então, eles formam produtos estáveis para quebrar esse ciclo, ok? Então, algumas vantagens do uso de antioxidantes desses antioxidantes, no caso, é ótima performance tanto em óleo mineral quanto em sintéticos, permitem vida longa útil do lubrificante, tá? E eficiente mesmo a baixas concentrações. Algumas das aplicações que a gente tem aí para antioxidantes, apenas algumas, tá? Fluidos hidráulicos, graxas, óleos para compressores, óleos para motor, óleos para engrenagem e aviação. Aqui a gente divide então os antioxidantes nas classes químicas. Temos os amínicos, que vocês, toda a linha vocês devem ter ouvido falar bastante, que é algumas indicações aqui, o Erganox L06, L57 e o L67. Dos fenólicos, eu destaco o L101, o L107, L115 e o L135, aí, que é o carro-chefe, que é bem conhecido no mercado. Como antioxidante secundário, nós temos o Ergafos 168. E blendas, então, de amênicos e fenólicos, o L55, o L74 e o L150. Agora a gente entra numa outra parte de aditivos, que são os modificadores de reologia. Tá? Eu vou dividir em duas subclasses. É a linha Ergaflow, e a primeira subclasse é o abaixador de ponto de fluidez, ou Pour Point Depressants. Tá? É um produto da linha Ergaflow. O que acontece? A gente sabe, como eu falei, da temperatura. Quanto menor a temperatura, mais viscoso é esse lubrificante. E eu falei do ponto de mínima fluidez, que é aquele ponto no qual a temperatura é tão baixa que o lubrificante não flui, que ele não escorre. Tá? E o que acontece? Então, esses abaixadores de ponto de fluidez são aditivos que mantêm o escorrimento natural mesmo a baixas temperaturas. Isso é muito importante para locais frios, para o setor automotivo, por exemplo. Então, o que acontece? Ele forma uma película protetora na superfície desses cristais que formam em baixas temperaturas, e ele impede que ocorra o crescimento dos cristais, ele impede que ocorra a aglomeração de cristais que vão deixar estancados ali o corrimento do lubrificante. Ou seja, ele mantém constante o escorrimento, mesmo em baixas temperaturas. Então, algumas vantagens, então, alguns benefícios dessa linha é que eles são eficientes em baixas dosagens, ali a gente vê 0,1%, 0,3%, um excelente custo-benefício com essa característica que eles trazem. Tá? Então, aplicações ali em industriais e automotivos em ambientes frios, para óleos de direção, fluidos hidráulicos e óleos para motor. Então, o produto ele se chama Ergaflow 710P. Já na segunda subclasse, a gente tem os modificadores de índice de viscosidade. Lembra que eu falei que a viscosidade varia com a temperatura e quanto menos variar com a temperatura, melhor, né?
Então, o que são esses aditivos? Eles reduzem essa variação de viscosidade, tá? Eles aumentam o índice de viscosidade. Então, eles são aditivos poliméricos que alteram a estrutura molecular quando a temperatura varia, mantendo a viscosidade. Então, alguns benefícios da linha ErgaFlow é maior eficiência dos equipamentos, menor consumo energético, devido a que não tem essa variação de fluidez, né? E performance em temperaturas extremas. Algumas aplicações aí a gente tem em marítimo, em óleos de direção, fluidos hidráulicos e óleos de motor. Aqui apenas a fins de comparação dos 3 produtos de destaque que eu trago da linha ErgaFlow, tá? A gente dividiu ali entre eficiência de espessamento e estabilidade de acisalhamento. Então, um sendo adequado, 2 bolinhas sendo muito bom e 3 bolinhas excelente, tá? Então, a gente vê ali que o ErgaFlow 1100 tem espessamento bom, adequado, estabilidade de acisalhamento excelente, as 3 bolinhas. Já o 6100, a gente tem uma excelente eficiência de espessamento e uma estabilidade de acisalhamento muito boa. Já o ErgaFlow 6300 é um grade intermediário aí, que tem uma boa eficiência de espessamento e uma boa estabilidade de acisalhamento. Aqui a gente entra na parte dos poliisobutenos, os PIBs da BASF, tá? O último webinar que eu fiz com vocês era sobre esse assunto, mas detalhando a produção, o que é cada PIB e os inúmeros mercados para os quais eles vão, inúmeras aplicações. Então, aqui eu só vou destacar para o nosso mercado de hoje, que é fluidos e lubrificantes, ok? Então, a BASF tem 3 tipos de PIB. O PIB de baixo peso molecular, que é a linha Glisopal, o PIB de médio peso molecular, que é a linha Opanol B, e o de alto peso molecular, que é o Opanol N, que é um PIB sólido, mas aspecto de borracha, ok? Então, eles vão para óleos para correntes, para graxas, para lubrificantes para cabos de aço, para óleos para motor, óleos para engrenagem e fluidos metalworking, ok? Agora, descrevendo um pouco mais sobre a linha Glisopal de baixo peso molecular, ela pode ser utilizada como base stock em alternativa ao bright stock, ok? Com excelente custo-benefício. A gente sabe que bright stock às vezes tem problema de disponibilidade, então pode ser uma alternativa bem interessante. Mas a aplicação dele também é espessamento de lubrificantes, ok? Ele tem alta viscosidade e boa estabilidade de acisalhamento. E a linha de PIBs, eles trazem essa independência da temperatura na viscosidade, que é um aumento do índice de viscosidade também. E ele é livre de cloro. Algumas das aplicações, então, são lubrificantes para eixos e transmissões, lubrificantes hidráulicos e para engrenagem, e fluidos metalworking e também graxas. Na linha de médio peso molecular, a linha Opanol B, ele é um excelente espessante, tem adesão de superfície superior, é food grade, ok? E ele fornece aí uma prevenção de corrosão e uma estabilidade de oxidação e estabilidade à água. É flexível em uma ampla faixa de temperatura. As aplicações dele, então, algumas indicadas são lubrificantes para cabos de aço e lubrificantes para engrenagem. E a gente vê aí que na imagem, ele é bem assim, é um líquido bem viscoso. E graxas. Na linha de alto peso molecular é a linha Opanol N, então, eles são taquificantes e espessantes altamente eficientes, adesão de superfície superior, são food grade, eles fornecem a mesma proteção do Opanol B e flexíveis também em ampla faixa de temperatura. As aplicações aí dele são óleos de correntes e óleos para guias e barramentos também. Agora a gente entra na parte de emulsificantes, tá? Ou emulgadores, que é a linha Sinative da BASF. E, como eu falei antes, eles permitem trabalhar então com água e óleo, né? Eles fazem essa emulsão, eles estabilizam essa emulsão em óleos solúveis e fluidos semissintéticos, que são onde tem essa mistura. Alguns benefícios da linha Sinative, então, baixa espuma, estabilidade mesmo em água dura e miscibilidade com surfactantes aniônicos e catiônicos, tá? Aplicações em fluidos metalworking. Então, algumas indicações, então, é o Sinative AC-EP 5LV, Sinative LF 403, que é baixa espuma, ainda mais baixa espuma, né?
e o Sinativ AC 3830, assim como o Sinativ RT5. Agora a gente entra na parte de agentes de lubricidade, agentes lubrificantes que melhoram a lubrificação, ok? Que é a linha Sinativ também, mas é a linha de copolímeros de bloco. Então, eles melhoram a lubrificação em fluidos sintéticos, ou seja, sem óleo mineral, somente água, ésteres e polímeros. Então, são aqueles polímeros que eu falei que melhoram a lubrificação. Alguns dos benefícios, então, baixa espuma, já que são copolímeros de bloco, excelente umectação e detergência. Detergência é muito importante também. Boa estabilidade e seguros para aplicação. Estabilidade em água dura. Os produtos, então, são o Sinativ 17R2 e o Sinativ 17R4. Agente de acoplamento solubilizantes. É a linha Sinativ AL da BASF. Okay? O que eles fazem, então? Eles solubilizam e transportam impurezas resultantes da operação em óleos solúveis e fluidos semissintéticos. O que isso quer dizer? Nas operações, como eu falei, soltam aquelas aparas, pode ter alguma ferrugem, alguma coisa assim, no equipamento. Então, o que eles fazem é solubilizam essas impurezas e transportam, levam embora tudo que pode vir a ser ineficiente para o processo. Tá? É bem alinhado ao princípio de detergência que eu falei antes. Alguns benefícios, então, altamente compatíveis, estáveis térmica e oxidativamente, e são seguros para o meio ambiente e saúde. Okay? Os produtos, então, são o Sinativ AL8085V e o AL9095V, que são álcoois oleocetílicos, e o Sinativ ALS, que é um álcool graxo. Na linha de antiespumantes, então, é a linha Querocon da BASF. Por que acontece? Nessas formulações base óleo tem o emulsificante, tem vários surfactantes e às vezes isso pode causar uma espuma, se os surfactantes não forem utilizados, aqueles que são baixa espuma. Então, se utilizam controladores de espuma ou anti-espumantes nessas formulações. Tá? Que é a linha Querocon, então é o Querocon FL11 e o FL92. A parte de aminas, como eu falei antes, elas controlam o pH e têm propriedades anticorrosivas em fluidos metalworking. Ok? Então, elas melhoram a estabilidade e eficiência desses fluidos. E a BASF, então, tem diversas soluções em aminas, tanto hidrofílicas quanto hidrofóbicas, dependendo da formulação. Temos modificadores de atrito também, que é a linha Ergalub F, que nada mais são, como a classe mesmo diz, reduzem o atrito entre as partes, entre as superfícies. Ok? Então, eles proporcionam que ocorra um aumento da vida útil do equipamento e diminuem aqueles custos de manutenção preventiva ou manutenção de parada. Então, a gente tem o Ergalub F10A e o Ergalub FE, que é um grade mais específico para motores de veículos, e ele é aliado assim, a uma eficiência de combustível, tá? A uma economia de combustível. E a linha de biocidas, que é a linha Protectol da BASF, tá? Como eu falei antes, em formulações base água, é interessante ter um controle do crescimento microbiológico. E o produto indicado, então, aqui para lubrificantes e fluidos, é o Protectol PE, que é o fenoxietanol. Aditivos de extrema pressão e antidesgaste são muito importantes, tá? A linha Ergalub, o que acontece? Temos as duas superfícies e temos o lubrificante. O lubrificante, na volta dele, na superfície do lubrificante, digamos assim, tem uma película. Se essa película se quebra, ele pode reagir com o metal que está na superfície, ou o equipamento, digamos assim. E isso pode ser um problema. Então, o que acontece? Isso pode ser um problema para o lubrificante. Mas quando essa película é quebrada, esses aditivos, eles mesmos reagem com o metal e produzem uma fina camada que evita o contato entre as superfícies. Então, diminui o atrito também. Tá? Por isso que eles são extrema pressão e anti-desgaste. Então, eles são eficientes em baixas dosagens e auxiliam na proteção de equipamentos e aumentam a vida útil do lubrificante. Então, algumas aplicações aqui: óleos para lubrificantes, óleos para motor, engrenagens e fluidos metalworking. Como indicação, a gente tem o Ergalub TPPT, o 353, o Ergalub 349, que na verdade é um inibidor de corrosão, mas ele tem essas propriedades de extrema pressão e anti-desgaste, é um produto bem interessante. Agora, entrando na linha de inibidores de corrosão, que são as linhas Ergacor, Amine-O e Sarkosil.
ok? O que eles fazem? Eles são inibidores de corrosão, então eles protegem a superfície contra agentes corrosivos que podem ser causados pela oxidação do óleo, por causa da queima, da temperatura e também da umidade, que sabemos que a corrosão ocorre por causa da umidade também. Então, alguns dos benefícios de usar inibidores de corrosão é que eles são eficientes em baixas dosagens e podem ser utilizados tanto em base óleo quanto em base água, tá? E a linha Ergacore apresenta, e os outros da linha da base apresentam sinergia com desativadores de metal, Ergamet, que a gente vai ver depois, e isso promove, então, a proteção completa da superfície, tá? Algumas aplicações ali a gente tem fluidos hidráulicos, óleos para motores, engrenagens e metalworking fluids. Como produtos, então, indicações, eu posso falar do Amenio, é base óleo, Sarkozy Wolf também é base óleo, o Irgalub 349, que é aquele inibidor de corrosão com propriedades de aditivo extrema pressão anti-wear, e o Irgacore L190 e o 190 Plus, tá? Que eles são solúveis em água. Na linha de desativadores de metal, ele é Irgamet, tá? O que acontece? O desativador de metal, então, ele proíbe ou reduz a interação da superfície metálica com certas moléculas químicas, certos produtos químicos que podem estar inseridos no lubrificante, tá? Então, o que acontece? Esse desativador de metal, ele tem uma parte polar e uma parte lipofílica, tá? Então, o que acontece? A parte polar se liga à superfície metálica e a parte lipofílica fica ali disponível para reagir com esses químicos que, se não fosse desativador de metal, iam reagir com a superfície, ok? Então, desativam esses metais, eles capturam esses metais e não deixam reagir com a superfície ou com o lubrificante, no caso, né? Então, esses desativadores de metal da linha Ergamet trazem proteção para metais amarelos, como é o exemplo do cobre, e apresentam excelente sinergia com antioxidantes Irganox e o Irgacore, que são os inibidores de corrosão. Okay? Algumas aplicações, então, fluidos hidráulicos, óleos para motor, engrenagens e metalworking fluids. Apenas aqui, exemplificando os produtos da linha Ergamet, tá? A gente tem o Ergamet 39, que é solúvel em óleo, o 42 é solúvel em água, e o BTZ, o benzotriazol e o TTZ são solúveis tanto em água quanto em óleo. Então, eles são bem versáteis aí para uso nas aplicações. Bom, chegamos na nossa sessão de perguntas e respostas, tá? Deixa eu ver o tempo. Eu passei um pouquinho de tempo já, então eu vou tentar ser ágil aqui. O que a gente não conseguir responder, a gente volta com vocês por e-mail. Temos uma pergunta aqui: será disponibilizado gravação depois? Sim, não tem problema. A gravação, na verdade, vai ficar direto no YouTube e também vai estar disponível no nosso LinkedIn. Poderia falar sobre os aditivos que tem H1FJ para formulações de produtos para halal, kosher e ISO 21469? Sim, a gente pode falar separado sobre esse assunto depois, mas tem diversos aditivos ali que tem essas certificações, sim, e é bem tranquilo de eu mandar para vocês, ok? Temos mais uma pergunta aqui de abaixador de ponto de fluidez que tem registro na NSF. Ok, eu vou verificar e te retorno por e-mail, tá bom? Se são comercializados no Brasil, sim, a gente comercializa eles no Brasil, mas a maioria tem produção internacional, ok? Normalmente a gente mantém estoque aqui no Brasil. Depende do produto, mas a maioria deles são importados. A aditiva vende produtos prontos ou esses são somente matérias-primas? Excelente pergunta, tá? Hoje eu falei com você só sobre matérias-primas e aditivos, tá? Mas a Basf tem uma linha bem grande de lubrificantes prontos já, lubrificantes industriais. Então, caso vocês queiram, venham com a necessidade de vocês que a gente indica o mais adequado, tá? Se a gente fornece amostra, sim. Por favor, venha com a indicação do produto de vocês, a formulação de vocês, ou caso vocês queiram que a gente indique algum produto, a gente volta com vocês daí
com o produto e a gente já fala sobre as amostras, tá? Caso vocês já sejam atendidos pela Aditiva, contatem o vendedor de vocês, que eu tenho certeza que eles vão prosseguir rapidamente com a solicitação, tá? O nosso tempo passou rápido aqui. O que eu não consegui responder, eu vou voltar por e-mail, tá? Você pode passar seu e-mail novamente? Sim, claro. No próximo slide aqui, tá meus dados de contato, tá? É aqui embaixo, suportetécnico@aditiva.com.br, aditiva com 2 Ds. Caso vocês não consigam me contatar por e-mail por alguma razão, vocês podem entrar no nosso site, abrir o chat e falar diretamente comigo ou mandar uma mensagem lá que logo mais a gente retorna para vocês, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês e em breve a gente volta aí com mais webinars.